Who is this guy? I'm Batman. You're gonna tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. What the hell are you? I'm Batman. I am Batman. I am Batman. Batman. Fala galera hard, beleza? Diretamente de Gotham City, eu aqui uniformizado com o meu ídolo que é o Batman, e aposto que o seu também, que se você se interessou por esse vídeo, você gosta de Batman. Cara, eu vou trazer pra gente aqui hoje 4 décadas de Batman. A década de ouro, anos 80, 90 e 2000, que fecha com chave de ouro aí esse quarteto fantástico de décadas, né? Então, galera, vamos falar hoje sobre Batman, diretamente aí de Gotham City, muito conteúdo para vocês, vai ter quadrinhos, nós vamos falar sobre o início da carreira do Batman, como ele foi criado, games, quadrinhos, filmes, atores que interpretaram, tem muita coisa hoje aqui, e isso é para você, especial para você que acompanha aí o Instagram do RetroHard. Pois é, galera, se você ainda não segue o Instagram do RetroHard, segue lá, é @RetroHard, tem nostalgia todo dia lá pra você, tem post, tem stories, você vai adorar, tem quiz, tem perguntas, é muito legal. Segue lá que você vai curtir, vou deixar um post bem legal lá sobre Batman pra você. E vamos agora conhecer um pouco sobre a década de ouro do Batman, que ela faz aí um arco entre os anos 40, 50, 60, 70, cara. Olha, tem muita coisa pra falar dessa década de ouro, então entra lá no portal, vai! Batman foi criado pelo artista Bob Kane e o escritor Bill Finger, introduzido no universo da DC Comics pela primeira vez em maio de 1939, em uma revista de histórias em quadrinhos chamada Detective Comics, mais necessariamente na edição de número 27. Batman foi ganhando popularidade, rapidamente estreou sua própria revista em quadrinhos em 1940, e também nesta época, com o sucesso de Batman nos quadrinhos, foi apresentado seus primeiros seriados de TV, e consequentemente, a primeira vez que o personagem dos quadrinhos seria retratado nas telas foi com Batman, de 1943, e Batman e Robin, de 1949. A história em torno do seriado de 1943 é um pouco diferente do que conhecemos atualmente, e Batman, estrelado por Lewis Wilson, tem como inimigo um cientista japonês chamado Dr. Daka, que inventa um dispositivo que transforma as pessoas em pseudo-zumbis, e possui uma base macabra em um bairro japonês lá da cidade. Nesta série também vemos a inclusão, pela primeira vez, do garoto Robin, estrelado por Douglas Croft, como ajudante do Batman no combate aos crimes do Dr. Daka. Já em 1949, com o sucesso da série de 43, foi lançado mais uma série de TV chamada Batman e Robin. Desta vez, o segundo personagem, já totalmente inserido na trama, vemos a dupla enfrentar um novo vilão chamado Mago, e quando o antissocial professor Hamill cria um controle remoto que controla todos os veículos da cidade, ele é roubado pelo mesmo vilão. Começa aí a trama que dura 15 capítulos, assim como a série anterior, estrelada por Robert Lowery e Johnny Duncan. Em 1966 foi produzido o primeiro filme do Homem-Morcego, chamado de Batman, o filme, onde estrelava o famoso Adam West no papel de Batman e Burt Ward como Robin, e trazia os vilões Coringa, Mulher Gato, Pinguim e Charada. Logo após o sucesso do filme foi lançada a série de TV de 1966 até 1968, e nela tínhamos uma estética mais trash e debochada, onde se focava mais em comédia e exageros gráficos do que a própria essência dos quadrinhos do personagem em si.
Apesar do sucesso que a série exerceu, a imagem do personagem foi deteriorando e perdendo popularidade nos quadrinhos, até a chegada de uma verdadeira transformação, tanto nos quadrinhos quanto principalmente nas telas, com a chegada da nova geração de Batmans do cinema, já na década de 80. Olha, agora que você já conheceu a década de ouro aí do Batman, que tal agora a gente começar pela parte dos anos 80, né? Que foi onde começou, como eu falei, começou uma revolução aí no personagem para trazer de volta, resgatar aí as suas origens de sombriedade, né? Mistério, de dark. Então, os anos 80 começaram a trazer isso. Teve quadrinhos fantásticos que iniciaram aí esse impulso e também teve filmes. Olha, aí começou tudo. Vamos acompanhar aí os anos 80 do Batman. Vai! Após um longo período de imagem cômica e trash assimilada ao personagem Batman devido à série de TV, vários criadores trabalharam no sentido de trazer de novo o personagem de volta às suas raízes sombrias, culminando assim com os quadrinhos The Dark Knight Returns, em 1986, de Frank Miller, seguido pelo Batman The Killing Joke, A Piada Mortal, em 1988, de Alan Moore, e Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth, de 1989, de Grant Morrison. O sucesso dos filmes Batman da Warner Bros. Também ajudaram a manter o interesse do público no personagem. Com a imagem do herói sendo reformulada aos poucos, temos o primeiro filme mais sério e caprichado do personagem, lançado em 1989, com o nome de Batman. Estrelado desta vez por Michael Keaton, fez Beetlejuice, e dirigido por Tim Burton, A Noiva Cadáver, Edward Mãos de Tesoura, etc. O filme traz como vilão principal novamente o Coringa, interpretado pelo icônico Jack Nicholson, e trava a batalha entre o morcego e o palhaço em um filme bem diferente dos anteriores produzidos, desta vez com um toque de direção e no jeito Tim Burton de ser, de produzir filmes também. Batman de 1989 é o começo de uma revolução que chegaria mais à frente no personagem mais heróico e sombrio da DC Comics. Outro ponto que foi essencial para a retomada de popularidade do herói foram os games lançados na década de 80, o que ajudou a impulsionar muito a sua nova fama, pois os games também destacavam um lado mais sério do personagem. Em 1986 foi lançado o primeiro jogo do Homem-Morcego com o nome de apenas Batman. Teve suas versões para os consoles da época, que ainda eram microcomputadores com funções de videogames, como os mais conhecidos MSX e Amstrad CPC. Ainda em 88 e 89, tivemos mais dois jogos do Homem-Morcego para as mesmas plataformas de microcomputadores, Batman The Caped Crusader e Batman The Movie, este último retratando a história do filme de 89 de Tim Burton. Olha, agora eu vou falar pra vocês, se tem um filme que não sai da minha cabeça até hoje, marcou demais, cara, é o Batman Returns, aquele que tem o Pinguim e a Mulher Gato pela lindíssima Michelle Pfeiffer. Quem aí não gostou dessa Mulher Gato, né? Então, esse filme marcou demais. Ele pertence, sabe a qual década? A década que a gente vai falar agora, a década de 90, cara. Foi em 92, esse filmaço foi lançado, com o Danny DeVito também lá, com o papel de Pinguim. E olha, marcou muito. Vamos acompanhar aí quais foram os destaques, como foi a década de 90 para esse personagem tão icônico que a gente gosta, que é o Batman. Vambora!
Com o filme de 89 e os quadrinhos principalmente de Frank Miller, a popularidade do Homem-Morcego estava voltando e retomando as suas origens, e então que entramos na década de 90, onde nos trouxe muito mais novidades e uma continuação nos cinemas em 1992 chamada Batman Returns, que novamente, estrelado por Michael Keaton e dirigido por Tim Burton, agora trazia mais dois novos personagens, o Pinguim, estrelado por Danny DeVito, e a Mulher Gato, estrelada por Michelle Pfeiffer, cujo deixaram o filme com uma trama muito bem aclamada pelo público e crítica na época, e também trazendo um clima mais sombrio e dark em diversos momentos do filme, como o famoso toque de Tim Burton de ser. A trilha sonora foi o ponto mais alto deste segundo filme, e o que, com maestria, foi bem recepcionada e traduziu com fidelidade o que seria uma trilha sonora de um homem-morcego sombrio e misterioso como o Batman criado no passado. Além do filme de 92, a década de 90 foi marcada também pela série animada Batman The Animated Series, que venceu 4 Emmy e foi a primeira da DC Animated Universe em conjunto com a Warner Bros. A série original foi parcialmente inspirada nos quadrinhos de autoria de Frank Miller, principalmente em Batman The Dark Knight Returns, e nos filmes de Tim Burton, Batman e Batman Returns. A animação também recebeu influência dos curtas animados do Superman, produzidos pela Fleischer Studios, nos anos de 1940. Outro ponto que também estava em alta na década de 90 eram os jogos eletrônicos, e um dos que mais fizeram sucesso na época foi o lançamento em 1993 para Sega Mega Drive e Super Nintendo do jogo inspirado no filme Batman Returns, que reproduzia com fidelidade todos os cenários e a trilha sonora do filme original, fazendo imaginar que estava dentro do próprio cenário do filme, combatendo o crime. Houveram muitos outros jogos excelentes do Homem-Morcego posteriormente, como Adventures of Batman e Robin, lançado em 94 para Super Nintendo e em 95 para Sega Genesis. Inspirado na série animada de TV Batman The Animated Series, com excelentes gráficos e efeitos visuais, o jogo se tornou um dos favoritos entre os fãs do mundo todo e o mais procurado entre colecionadores atualmente. Mas tudo que é bom dura pouco, e no cinema, a partir de 1995, começaríamos a ter o mesmo efeito de 1966, com o lançamento de filmes Batman Forever e Batman e Robin, de 97, que não foram muito bem recebidos pela crítica popular e que descaracterizaram um pouco a imagem sombria e dark criada por Frank Miller nos quadrinhos e Tim Burton nos cinemas, trazendo Val Kilmer em 95 como um Batman meio sério, meio cômico. Em 97 também teve George Clooney, trazendo um Batman apelativo, forçado, com a grande maioria crítica assim se posicionou falando deles. Estes filmes mais se dividiram opiniões do que cresceram a imagem do personagem em si, no qual, diante disto, estávamos embarcando novamente em outra baixa de popularidade do personagem, mas desta vez somente nos cinemas, o que viria a ter uma revolução lá em 2005. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Cara, agora o bicho pega! Anos 2000, essa década do Batman foi essencial. Foi a década que revolucionou tudo, cara. O Batman parecia um soldado de guerra. Cara, teve muitas evoluções aí no cinema, principalmente, né? E a gente vai contar agora um pouco aí de como foi a era mais tecnológica do Batman e, consequentemente, a que mais encantou as pessoas, que mais trouxe emoção, mais ação, adrenalina. Vamos acompanhar aí como foi a era de 2000 do Batman. Bora pra lá! Provavelmente uma das melhores décadas para o Homem-Morcego no cinema e sem dúvidas a mais épica e tecnológica de todas. A década de 2000 trouxe a nós uma verdadeira revolução no personagem em todos os aspectos, seja eles desde personalidades até inovações. E não foi lançado um filme, e sim uma trilogia que fez um marco de 2005 até 2012, gerando milhões e milhões de dólares na indústria cinematográfica e arrancadando muitas críticas positivas e uma atividade comercial estrondosa entre o público que respirava Batman nessa época.
Com a baixa popularidade dos últimos filmes da década de 90, foi necessário novamente mexerem na essência do personagem e trazê-lo de uma vez por todas para suas raízes, papel este que foi concebido no ramo cinematográfico para Christopher Nolan, dando início em 2005 com Batman Begins, que estrelava Christian Bale no papel e desta vez mais sombrio e agressivo como um Batman. Após o fracasso de Batman e Robin em 1997, Nolan e David S. Goyer começaram a trabalhar no filme em 2003, querendo um tom mais realista e sombrio, com humanidade e realismo sendo a base da história. O objetivo era fazer o público se importar com Bruce Wayne e Batman. O filme, que foi filmado principalmente na Inglaterra e em Chicago, contou com proezas tradicionais e miniaturas, computação gráfica foi usada no mínimo, e um novo Batmóvel chamado de Thunder, parecendo um tanque de guerra, e uma bate-roupa mais móvel, assim, mais flexível, foram criadas especificamente aí para o filme. Em 2008 veio a tão esperada continuação de Batman, o Cavaleiro das Trevas, e mais uma vez se tornando icônico com a presença de uma das melhores atuações do vilão Coringa por Heath Ledger, que roubou a cena como ator coadjuvante e garantiu um Oscar pela sua perfeita atuação. Porém, veio a falecer em 2008 com um laudo médico de overdose acidental de medicamentos prescritos, calmantes e soníferos, encontrado morto em sua residência. Passados 4 anos, exatamente em 2012, veio o fechamento com a chave de ouro da trilogia que marcou de uma vez por todas o universo do personagem e trouxe para sempre a sua verdadeira essência de sobriedade e mistério. Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, marcou o retorno do personagem que após 8 anos de reclusão do segundo filme da trilogia e ter assumido os crimes cometidos por Harvey Dent, volta para pôr um fim na onda de crimes e planos malucos de Bane, um novo inimigo da cidade de Gotham, e que pretende destruir a mesma. Estrelando os 3 filmes por Christian Bale, neste último ele retorna mais agressivo e mais determinado que os anteriores, e vemos uma Gotham City se tornar um campo de guerra entre a batalha de Batman contra a gangue de Bane, e o que fez o filme se tornar aí um enorme sucesso de bilheteria e que fechasse com sucesso a trilogia mais esperada pelo público em toda a história do personagem, Batman. Olha, eu aposto que depois desse vídeo você vai sair sabendo tudo sobre Batman, desse dossiê aqui de Batman que eu preparei pra vocês aí. Cara, tem muito mais coisa pra pesquisar sobre Batman, tem games aí pra falar, tem um monte de coisa. Eu aposto que vai ter um monte de gente falando, ah, mas você não falou de tal coisa, Mal. Mas tem muita coisa mesmo, gente. Se eu ficar aqui, eu vou ficar 40 minutos num vídeo e vocês vão cansar e não vão assistir. Até agora, é isso que eu trouxe pra vocês, os assuntos principais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like. O like é muito importante e também não dói. E não esqueça de visitar mais uma vez aí o Instagram do RetroHard, que tem nostalgia todos os dias e vai ter um post lá sobre Batman pra você, hein? Vai lá que você vai gostar. Agradeço aí a sua audiência e dessa vez eu vou ficar aqui, eu acho que agora eu vou assistir um filme do Batman, cara. Não, melhor, eu vou assistir a trilogia do filme do Batman. Não, eu vou assistir todos os filmes do Batman. Cara, fui!